o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. A Bíblica Dominical deste dia 29 de agosto de 2021. E vamos tratar hoje de Hebreus capítulo 8, versos de 1 a 13. Então eu peço que você abra sua Bíblia comigo, acompanhe esta leitura, e você que está nos acompanhando aí de casa, seria tão bom se você pegasse também sua Bíblia e acompanhasse a exposição. Então vamos ler esse texto. Está escrito o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Bom, eu gostaria de pensar com vocês então, nesta manhã, sobre o ministério superior da nova aliança. Nós estudamos no capítulo anterior, no capítulo 7 de Hebreus, que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque era um personagem tipológico. Ele apontava para Cristo. Ele foi sacerdote e ele foi rei, o que não era possível na ordem levítica. Nenhum sacerdote na ordem levítica podia ser rei, e nenhum rei podia ser sacerdote. Mas Melquisedeque era rei de Salém, rei de justiça, rei de paz e sacerdote. E o argumento de Hebreus é que Jesus Cristo é sumo sacerdote, não da ordem levítica.
Até porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Portanto, aqui na terra, Jesus não podia ser sacerdote, por não pertencer à tribo de sacerdotes, que era a tribo levítica. Então Jesus era sumo sacerdote de uma ordem superior, não conforme a lei, porque a lei foi mudada. A lei se muda, mas juramento não. E ele foi constituído sumo sacerdote por juramento, conforme Salmo 110, versículo 4. Então, hoje, o texto que nós vamos examinar, vai apontar para nós que nós temos esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, da ordem de Melquisedeque, de uma ordem superior, numa aliança superior, com promessas superiores. Mas volte comigo os seus olhos, então, para o primeiro ponto que eu quero destacar, que é a superioridade da pessoa de Jesus quanto sumo sacerdote. Então, olhe primeiro a dignidade superior de sua pessoa no versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Como assim tal sumo sacerdote? É claro que ele está ligando isso ao que disse anteriormente. O que ele disse anteriormente? Olha, por favor, versículo 26 do capítulo 7. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então ele está dizendo, olha, nós temos esse sacerdote, esse tal sacerdote, porque todos os sacerdotes da ordem levítica eram homens falhos, pecadores, que precisavam oferecer sacrifícios, primeiro por eles, depois pelo povo. Sendo homens imperfeitos, ofereciam sacrifícios imperfeitos, por isso os sacrifícios precisavam ser repetidos e repetidos e repetidos. Mas agora nós temos um sumo sacerdote que tem características únicas. Ele é santo, ele é inculpável, ele não tem mácula, ele é separado dos pecadores e ele é mais elevado do que os céus. Por que o autor aos Hebreus está dizendo isto? O pano de fundo é que ele escreve esta carta aos Hebreus para crentes judeus convertidos do judaísmo ao cristianismo e que, em virtude da perseguição que veio sobre a igreja, eles estão sendo tentados a voltar para o judaísmo, para não sofrerem as consequências da perseguição. Então, o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: voltar para o judaísmo depois de ter abraçado a Cristo é sair da realidade para a sombra, é você voltar para aquilo que era a promessa quando o cumprimento já veio. Então isso é apostasia. Por quê? Porque Jesus é melhor do que os profetas, é melhor do que os anjos, é melhor do que Moisés, é melhor do que Arão, é melhor do que Josué. O sacrifício que ele ofereceu é melhor, a aliança que ele está estabelecendo é superior, as promessas são superiores. Então tudo aquilo do sacerdócio levítico era uma sombra que apontava para a realidade. O sacerdócio levítico não era permanente, ele era transitório, ele era preparatório para o verdadeiro sacerdócio, do sacerdote perfeito, que ofereceu um sacrifício perfeito, portanto, completo, cabal, suficiente, irrepetível. Bom, segundo lugar, a dignidade superior não só da sua pessoa, mas da sua posição, porque o verso 1 diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus. Então notem vocês que já de início ele está dizendo que Jesus é um sacerdote diferente do sacerdócio levítico, porque o sacerdote levítico não podia ser o quê? Rei. Não podia ser rei.
Nem o rei podia exercer a função de sacerdote. Lembra do Uzias, que tentou fazer isso com o leproso? Mas aí o autor aos Hebreus está dizendo que esse sumo sacerdote que nós temos agora, que é Jesus Cristo, ele assentou-se à direita da majestade, ele é rei, e ele é sacerdote. As duas funções que nunca podiam caminhar juntas, se juntaram. Ele é tanto sacerdote quanto rei, ele é tanto rei como sacerdote. Ou seja, ele tem uma posição superior ao sacerdócio levítico. E é curioso porque, notem vocês, que ele se assentou à destra do trono da majestade aonde? Nos céus. E vejam vocês, só para pegar um dado importante, compare aí 4,14, o que afirma 4,14? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Então, grife essa expressão, ele penetrou os céus. Agora, olhe comigo, 7,26. 7,26 diz que ele foi feito mais alto do que os céus. Então, ele penetrou os céus, ele foi feito mais alto do que os céus. Mas agora no 8,1 diz que ele se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Ele penetra os céus, ele é mais alto que os céus, e ele está assentado à destra da majestade nos céus. Tudo isso está querendo dizer para nós uma coisa: ele é superior, ele é exaltado, não tem como exaltá-lo mais, nem diminuí-lo, porque a sua posição é plena de majestade e de dignidade, como sumo sacerdote e como rei. Terceiro ponto, não só a sua pessoa e a sua posição, mas a dignidade superior do seu ministério. Veja o verso 2 comigo, olha aí. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então vamos entender isso. Onde os sacerdotes levíticos ministravam? Eles ministravam no tabernáculo e depois no templo. Tanto o tabernáculo, que era uma tenda móvel, quanto o templo, que era fixo no Monte Sião, foram feitos por quem? Por mãos humanas. Mas Jesus Cristo, ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não que o homem erigiu. Que tabernáculo é esse? Não pense você que tem lá um tabernáculo no céu, com paredes de ouro, com portas de pérola, e que Jesus caminha lá no céu, abre a porta desse templo, desse tabernáculo celestial. Não, o próprio céu é o tabernáculo. O tabernáculo daqui era uma sombra do tabernáculo real, que é o próprio céu. Ele penetrou os céus, ele é mais alto que os céus, está assentado à direita da majestade nos céus. É lá, é que ele exerce o seu ministério sacerdotal, como nosso advogado, como nosso intercessor. É por isso que ele pode salvar totalmente aqueles que se chegam a Deus por intermédio dele. Então ele está exercendo o seu sacerdócio num santuário superior. A cópia estava na terra, o tabernáculo. O verdadeiro tabernáculo está no céu. E eu não sei se vocês já perceberam o que Deus orientou Moisés lá em Êxodo. Lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, Deus disse para Moisés assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E no capítulo 25, versículo 40, Deus orienta Moisés a fazer tudo de acordo com o que Deus orientou. Moisés não tinha liberdade de mudar a planta, de alterar a planta. Hoje você compra um apartamento,
né? E hoje o pessoal está entregando o apartamento no grosso, né? Por quê? Porque o que está acontecendo hoje? As pessoas compram, prontam tudo, depois quebra tudo de novo e faz tudo outra vez, não é isso? Muda tudo lá dentro, cada arquiteto dá o seu jeitinho, dá a sua maneira, dá a sua interpretação. O que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte: olha, eu vou te dar a planta e você não tem autoridade de mudar nada. Faça rigorosamente como eu estou dando para você. Como é que era a planta? Você vai fazer um santuário com madeira de acácia, você vai serrar as tábuas todas iguais, você vai fazer engastes nas tábuas, você vai levantar as tábuas verticalmente, não horizontalmente, você vai colocar essas tábuas em cima de bases de prata, e depois que estiver todo montado, você vai cobrir essas tábuas de ouro puro. Será planta. Porque isso apontava para quê? Apontava para o santuário celeste, apontava também para Jesus, e apontava também para a igreja. Então tudo isso será sombra, será símbolo, será tipo daquele que haveria de ser o santuário perfeito. E é isso que Hebreus está dizendo. Então vamos lá, vamos olhar o segundo ponto agora, que é a superioridade não apenas da sua pessoa, mas a superioridade do seu ministério. Primeira coisa que eu destaco é que Cristo ofereceu uma oferta melhor. Confira aí, Hebreus 8, versículo 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, tivesse o que oferecer. Então, o que os sacerdotes traziam? Eles traziam dons, oferendas, eles traziam sacrifícios, imolavam o cordeiro, e oferecia esse sacrifício. A pergunta é: esses dons que eram trazidos e esses sacrifícios de animais que eram imolados, eram uma oferta perfeita? Sangue de bodes, de cordeiros, pode expiar pecados? O sacerdote tinha que chegar com dons ou com sacrifícios, ele não podia chegar de mãos vazias, ele tinha que oferecer. Então esse sumo sacerdote que Hebreus está descrevendo, que é Jesus, também tinha o que está escrito aí? Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. E a pergunta é: o que é que esse sumo sacerdote, que nós chamamos de Cristo, Filho de Deus, tinha para oferecer? O que ele trouxe para oferecer? Qual era o sacrifício que ele veio oferecer? E essa é a grande ideia, porque o sacerdote trazia algo que era fora dele, que era dado a ele, que era trazido a ele. Ele era apenas o instrumento, o canal, o mediador. Mas quando Cristo vem, ele é o sacerdote, e ele próprio é o quê? O sacrifício. Ele vem para oferecer ele mesmo. Ele, assim como engloba os dois ministérios de sacerdote e de rei, ele engloba também essas duas coisas. Ele é tanto o sacerdote que oferece, como o sacrifício oferecido. Então o sacrifício dele é superior, porque é perfeito. Ele é sem mácula, ele não tem mancha, ele não tem pecado, ele é santo, ele é separado dos pecadores. Então, essa ideia, irmãos, é tão maravilhosa, porque os sumos sacerdotes tinham que oferecer repetidamente, porque eram imperfeitos os sacrifícios, era imperfeito o sacerdote que oferecia os sacrifícios, e eram sombras de uma realidade que era permanente. A realidade chegou, não precisa mais de sombra. Então vamos ao segundo ponto aqui. Cristo é sacerdote por uma ordem melhor. Confira o verso 4 comigo agora. Ora, se ele, no caso aqui Jesus, estivesse na terra, nem mesmo o sumo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei.
E eu pergunto a vocês, por que Jesus aqui na terra não podia ser sacerdote? A tribo dele não era a tribo sacerdotal. Então, qualquer membro de outra tribo, seja de Judá, seja de Benjamim, seja de Manassés, seja de qualquer outra tribo, se aventurasse a dizer, não, eu também sou sacerdote, eu também posso oferecer sacrifício, seria uma blasfêmia, seria um insulto, ele seria penalizado imediatamente. É por isso que Cristo, enquanto aqui viveu, não exerceu o ministério sacerdotal, porque ele não era da tribo de Levi. Para que ele pudesse ser sacerdote, tinha que mudar o quê? A lei. A lei. Eu expliquei, esclareci domingo passado, para vocês entenderem uma linguagem mais humana. Imagine o seguinte, nós temos hoje um sistema presidencialista no Brasil, certo? Você elege um presidente e o nosso sistema, o nosso regime é presidencialista. O presidente atual, nem qualquer outro antecessor dele, poderia nesse regime levantar de manhã e dizer assim, agora eu sou rei, eu sou monarca. É possível existir um sistema de monarquia. Mas para que alguém exerça esse papel de rei, é preciso fazer o quê? Mudar a lei. Não, nós não somos mais presidencialistas, agora nós somos a monarquia. Aí é legítimo. Então Jesus não podia ocupar a função de sacerdote aqui na terra, enquanto vigia a lei, de que sacerdote procedia da tribo de Levi. Agora a lei foi mudada. E Jesus é sumo sacerdote de quê? De uma ordem melhor, de uma ordem superior, da ordem de Melquisedeque. Porque o sistema levítico, ele era temporário, transitório, tipológico. O papel dele teve começo, teve meio, teve fim, porque ele tinha uma função, apontar para aquele que é o sacerdote perfeito, de uma ordem perfeita. Jesus Cristo era da tribo de Judá, portanto não podia ser sacerdote na terra, mas mudada a lei, ele é sumo sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Terceiro ponto que eu destaco, Cristo é sacerdote das coisas celestiais. Olha o verso 5 comigo. Os que ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, você vê que na sua Bíblia está recuado a frase seguinte, se tem um recuo, é porque ele está citando, ele está botando aspas e citando um texto do Velho Testamento, que é Êxodo 25:40. Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, os ministros hoje, os sacerdotes da época lá, levíticos, ministravam em figura e sombra das coisas celestes. O tabernáculo, irmãos, móvel, era o quê? À luz desse texto? Era o quê? Figura e sombra. Figura e sombra. A realidade está lá no céu. A sombra e a figura está aqui na terra. Então aquele tabernáculo que eu descrevi para vocês aqui, que foi feito de madeira de acácia, que foi construído sobre base de prata, que foi coberto de ouro, era uma sombra, era uma figura de uma realidade perfeita, que não foi feita por mãos humanas, mas feita por mãos divinas, eterna. Então Jesus Cristo está exercendo o seu ministério com coisas celestiais. Meus amados, quando você entende isso,
Quando você compreende Hebreus, você vai entender que o judaísmo foi preparatório para o cristianismo. Houve uma transição, e vocês se lembram de como o Senhor Jesus Cristo celebra a última Páscoa com seus discípulos, e ele transiciona, porque a Páscoa teve que fazer o quê? Matar um cordeiro. Naquela mesa lá no cenáculo tinha um cordeiro assado, tinha pão sem fermento, tinha ervas amargas, tinha vinho. E aí quando eles estão comendo a ceia, participando da ceia, Jesus pega um pão, parte, e diz: este pão é o meu corpo que é dado por vós. Jesus pega o cálice de vinho e diz: este cálice é a nova aliança em meu sangue, tomai dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu retorne para vós. A partir dali, não tem mais cordeiro morto. A partir dali, não tem mais Páscoa judaica. A partir dali, não tem mais sangue derramado em altar. A partir dali, Jesus inaugura a nova aliança. A nova aliança. Uma aliança superior. Pois bem, amados, este é o ponto aqui. Cristo é mediador de superior aliança. Olha o verso 6 comigo. Ora, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então veja bem que a aliança é superior, e eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês por que ela é superior, que é o argumento 7-13, e ela tem promessas superiores, porque ela promete perdão pleno. Agora esta nova lei, ela não está gravada em tábuas de pedra fora de você, mas ela está esculpida no seu coração, gravada na sua mente, está dentro de você. Então, vamos olhar aí a superioridade da nova aliança. Versículos 7-13, eu quero só chamar sua atenção para esse ponto, quando ele diz assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E a partir do verso 8 até o verso 12, vocês estão percebendo que está recuadozinho aí na sua Bíblia, não está? Pelo menos na minha aqui está. Não sei se todas as versões seguem a mesma coisa. Está recuado porque está citando literalmente, o texto de Jeremias 31 a 34. Então, vou dizer a você que a nova aliança não é uma novidade. Jesus não inovou nada. Jesus não trouxe nada assim inédito. Mas isso não está escrito em lugar nenhum, está prometido. O plano de Deus é perfeito. Agora vamos pegar a ideia de aliança, irmãos, que essa palavra é uma das palavras mais chaves do cristianismo. A palavra aliança na língua grega é diateke. Diateke. O que é uma aliança para você e para mim hoje? Por exemplo, nós falamos de uma aliança conjugal. Ou dois sócios criam uma empresa e eles são sócios em pé de igualdade, mesmos valores empregados, mesmos dividendos arrecadados e mesmas retiradas. Quando você fala numa aliança, você fala de duas pessoas que entram num pacto, entram num acordo, em pé de igualdade. Não é assim? Isso é a ideia que você e eu temos de aliança, termos de igualdade. Agora, no sentido bíblico, não é isso que ocorre. Não é isso que ocorre. Por que não é isso que ocorre? Porque Deus e o homem não estão em pé de igualdade. Concorda?
Aliás, não precisa concordar, porque se você discordar também, não vai mudar nada. A palavra de Deus não vai alterar porque eu discordo. Então preste atenção nisso, é muito importante compreender. A palavra diáteque não traz, do ponto de vista teológico, a mesma ideia de aliança que você e eu temos na cabeça. Porque a ideia de aliança que você e eu temos na cabeça é que duas pessoas iguais entram num acordo com direitos iguais, com responsabilidades iguais, com privilégios iguais. Essa é a ideia que você e eu temos de aliança. Agora, você e eu, nesta aliança com Deus, nesta nova aliança, não temos o direito de negociar com Deus, nem mesmo de discutir com Deus a relação da aliança. Você e eu só podemos aceitar essa aliança, nos submeter a ela. Todas as normas, as regras, os preceitos, os princípios, as exigências foram estabelecidos por Deus. Ela é uma aliança, mas nesse sentido unilateral, monocrática. Foi Deus que estabeleceu. É por isso que esta palavra, diáteque, significa não propriamente um acordo, mas um testamento. O que é um testamento? Um testamento não tem, as condições de um testamento não dão igualdade, né? Não dão por igualdade das partes, não se dão por igualdade das partes, mas de uma só pessoa, o testador. Aquele que é contemplado no testamento não pode alterar o testamento, só o testador pode mudar o testamento. Só o testador pode mudar o testamento. A outra parte só pode receber, mas não estabelecer condições. Esta é a razão porque a nossa relação com Deus se descreve como diáteque. É um testamento. Agora, como é que era lá na velha aliança? Por que a velha aliança está dito aqui? E é preciso explicar isso para não ficar confusão. Versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, eu pergunto a vocês, a velha aliança tinha defeito em si mesma? A lei de Deus era defeituosa? Não. Paulo diz em Romanos 7 que a lei de Deus é justa, é santa, é espiritual. O problema da velha aliança é que Deus havia estabelecido uma lei e eu tinha que obedecer a lei. Quando Moisés desceu com as tábuas, o povo disse assim para Moisés: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Fizeram? Não. O que o povo fez? Quebrou a lei. Então a lei tinha bênçãos, a lei tinha maldições. Se eu obedecesse, bênção. Se eu desobedecesse, maldição. O que veio sobre o povo? Maldição. Por quê? Porque o povo desobedeceu a lei. Então naquela lei, você e eu estaríamos fritos. Fritos. Que a lei é justa, é boa, é perfeita, é santa, é espiritual. Mas mas sou complicado, hein? Paulo vai ilustrar isso em Romanos, capítulo 7, versos de 1 a 4. Quando ele diz que a mulher está ligada ao marido enquanto o marido viver. Se ela se unir a outro homem enquanto o marido viver, ela é considerada adúltera. Morrendo, porém, o marido, ela fica livre da lei conjugal, podendo casar com outra pessoa. Paulo não está falando de casamento aí, Paulo está falando da relação com a lei. Então vamos ilustrar isso. A lei é o marido, e a mulher é você e eu. O marido é perfeccionista, gente boa, não erra nunca, mas exigente. A mulher, você e eu, somos atabalhoados,
Não agrada nunca esse marido. E o marido é tão bom, tão bom, tão bom que não morre também. E a mulher não pode se desligar dele, porque enquanto ele viver, ela está ligada a ele. Como é que se resolve isso? Paulo diz o seguinte: o marido não morre, ele é perfeito, ele é espiritual, ele é santo. O casamento está mantido, o casamento está trabalhado, complicado. Aí o que acontece? A mulher morre. Casamento é até que a morte os separe. Não tem casamento depois da morte. A mulher morre e ressuscita. Morre com Cristo, ressuscita com Cristo para um novo casamento. Casamento com Cristo. Agora mudou a lei, agora é a nova aliança. É a nova aliança. Naquela aliança antiga, a alma que pecar, essa morrerá. Na nova aliança, Deus perdoa pecados. Deus é misericordioso com você e comigo. A penalidade do meu pecado, o próprio testador pagou na cruz. Ele morreu na cruz, pelos nossos pecados. Irmãos, esta verdade é de uma beleza, é de uma riqueza indescritível para nós. Então eu destaco aqui algumas importantes verdades. Primeiro, a antiga aliança demandava a necessidade de uma nova aliança, conforme o versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar por uma segunda. A velha aliança, irmãos, era preparatória. Eu pergunto a vocês, à luz que vocês entendem das Escrituras, a lei foi dada para salvar você? Resposta: não. Não. Para que a lei foi dada? Para convencer você de que você é pecador e você precisa de um Salvador. A lei é como uma ultrassonografia ou uma tomografia computadorizada. Ela identifica o tumor, mas não é o bisturi que tira o tumor. A lei é como um prumo de um construtor civil. Ele põe o prumo, percebe que a parede está torta, mas o prumo não conserta a parede, ele só mostra que a parede está torta. A lei é como uma lanterna que você está caminhando no escuro, e você põe a lanterna e enxerga a pedra no meio do caminho, mas a lanterna não tira a pedra do meio do caminho. Paulo diz em Gálatas que a lei é como aio, como pedagogo que pega você pelo braço e leva você a Jesus, ele é o Salvador. Então este era o propósito da lei. A velha aliança era defeituosa nesse sentido, que ela lidava com alguém que não podia corresponder às exigências dela. Então teve que alguém perfeito morrer pelos nossos pecados, pagar pelos nossos pecados e estabelecer uma nova aliança, onde agora você tem perdão, graça e misericórdia. Agora notem vocês que a nova aliança, como já disse, não foi uma coisa inédita, mas foi prometida no bojo da antiga. Olha o verso 8 comigo. E de fato, repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, a nova aliança foi prometida lá no profeta Jeremias. Eu estou falando aí de mais de 500 anos antes de Cristo. Então ela é prometida no Velho Testamento. Não é uma coisa, não é uma inovação, não é uma surpresa, é uma promessa. Mas a nova aliança supre o que a antiga aliança não podia cumprir. Olha o verso 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então veja bem, o povo de Israel não continuou na aliança e Deus não atentou para eles, substituindo-o por um novo povo, o novo Israel de Deus, a igreja. A nova aliança abre o leque.
Lá na velha aliança, quem era o povo da aliança? Israel. Israel é étnico. Agora, a nova aliança abre o campo para o novo Israel de Deus, que é a igreja, você e eu. Todos os povos, de todos os lugares, remidos e comprados no sangue do Cordeiro, estão dentro desta nova aliança. Quarto lugar, as promessas superiores da nova aliança são melhores do que da antiga aliança. Versos 10 a 12, não, 10 e 12, olha aí comigo. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Verso 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, primeiramente, ela é superior quanto ao alcance, porque a velha aliança estava ligada a Israel, a nova aliança está ligada à igreja. A igreja é universal. Jesus morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Mas é também superior quanto à sua universalidade, né? Não há mais classe sacerdotal distinta dos demais membros da família de Deus. Todos nós somos sacerdotes agora. Olha que coisa fantástica, irmãos. Era uma grande honra para um sacerdote entrar no templo e oferecer dons e oferendas, sacrifícios. Agora, você não precisa ir num sacerdote para que o sacerdote apresente a Deus suas ofertas. Agora você e eu fomos constituídos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem livre acesso à presença de Deus. Não tem mais mediadores, só tem um mediador, Jesus Cristo. Então, isso é extraordinário, porque isso traz a universalidade. Mas ainda, quanto à sua oferta, no versículo 12 diz, pois, olha comigo por gentileza, pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais, o quê? Me lembrarei. Quando os sacerdotes iam oferecer os sacrifícios, eles tinham que vir e todo dia tinha que ter sacrifício. Todo dia, todo dia, todo dia. Aquilo apontava para a cruz. Então vamos pegar um ponto importante aqui. Como é que as pessoas lá no Antigo Testamento eram salvas? Elas viveram antes de Jesus. Elas foram salvas por aqueles sacrifícios? Por aquele sangue derramado? Não. Aquele sacrifício, aquele sangue derramado, apontava lá para o Calvário. As pessoas que viveram antes de Cristo foram salvas por Cristo. Foram salvos pela graça. Eles creram no Cristo da promessa. Você e eu olhamos para trás, para o Cristo que já veio. Eles olharam para frente, para o Cristo que viria. E eles foram salvos, como nós o somos. Não há um outro Salvador, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, além de Jesus. Ele é o único Salvador. Tanto dos que viveram antes dele, como dos que viveram depois dele. Ele é o único Salvador. Agora Deus perdoa e perdoa completamente. Essa é a hora de você entender o que significa justificação. Na justificação, Deus já tratou dos seus pecados de maneira legal. Pecados do passado, pecados do presente, pecados do futuro. Quando você peca hoje como um filho de Deus, entenda isso. Esse pecado não tira a sua salvação. Porque se tirasse, como você e eu somos pecadores, nós estaríamos salvos e perdidos todo dia. Salvo, perdido, salvo, perdido, salvo, perdido, salvo, perdido, todo dia. Ou você não peca mais? Quem aqui não peca mais? Só um louco levantaria a mão. Deus já resolveu isso na cruz.
Agora, você continua pecador, e eu também. Então, quando você peca, o que está escrito lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que o texto está dizendo que Deus é fiel e justo? Justo não perdoa. Justo aplica a lei. Executa o juízo. Teria que ser, então, Deus é fiel e misericordioso. Mas por que Deus é fiel e justo? A palavra confessar na língua grega é homologel, de onde vem a nossa palavra portuguesa homologar. Quando eu peco, eu sou filho, você é filha. Pega na linguagem humana. Um pai e uma mãe passa a achar, desconsiderar o filho porque ele pecou? Não é filho mais porque pecou? Não é filho. O que você faz quando um filho erra? Você disciplina, você exorta, você corrige, você admoesta. Mas ele é filho. Então, quando você é filho e você peca, o seu pecado não tira a sua filiação, rompe o que mesmo? A sua comunhão com Deus. E aí você chega diante de Deus arrependido e diz: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Aí Deus é fiel para cumprir sua promessa e justo para não punir você de novo, porque já puniu o seu filho lá na cruz. Então ele olha para a cruz e diz: eu sou justo para considerar o sacrifício do meu filho suficiente para perdoar você. Está perdoado por aquilo que o meu filho fez lá na cruz. Isso é a ideia bíblica de justificação. Deus perdoa, já está tratado, já está resolvido. Isso não libera você para pecar. Não, absolutamente não, porque quem deliberadamente peca e faz provisão para o pecado, não viu a Deus ainda, não conhece a Deus ainda. Deus nos salvou não no, mas do pecado. Então, fechando, último ponto, a antiga aliança tornou-se antiquada, envelhecida e desapareceu. Versículo 13, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Hoje, depois da inauguração da nova aliança, eu querer viver na velha aliança é um equívoco terrível. Como aqueles hebreus estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo. Ou como um crente hoje querer agradar a Deus com seu esforço, com as suas obras, com o seu merecimento pessoal. Não, aquela velha aliança já caducou. Ela não tem vigência mais. Ela já está envelhecida. Você querer viver nela é você anular a cruz, é você anular o sacrifício de Cristo, é você não compreender o projeto completo de Deus. Agora nós estamos debaixo da bênção e das promessas da nova aliança. Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Que bênção, que privilégio, que segurança, que bênção de alegria isso traz ao nosso coração. Nós vamos ficar em pé e nós vamos orar agradecendo a Deus esta bênção. Querido Deus, nossa gratidão pela Tua palavra, nossa gratidão porque esta palavra chegou até nós, nossa gratidão pelo Teu plano perfeito, eterno, o Teu plano de preparar a vinda do Teu Filho Jesus, o Teu plano de entregá-lo e não poupar o Teu próprio Filho, antes, dando-nos o Teu próprio Filho para a nossa redenção. Glória ao Teu nome, ó Deus, porque a Tua palavra foi escrita, inspirada pelo Teu Espírito,
trazendo-nos estas instruções, para que a nossa fé esteja firmada em Cristo Jesus. E para que hoje nos apropriemos dessas superiores promessas, a fim de vivermos uma vida plena e maiúscula na Tua presença. Agora pedimos-te que Tu abençoes as pessoas que estão nos assistindo nos mais diversos lugares do mundo. Que a Tua palavra possa entrar na sua mente e no seu coração. E que estas pessoas possam, Deus, Te reconhecer como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, Teu Filho, a quem enviaste, como o único Salvador e Senhor. Quanto a nós aqui presentes, enche o nosso coração da doçura da Tua paz e da suprema e bendita alegria da salvação. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, estamos encerrados. Tenham um bom almoço, um bom dia e fiquem na paz. Muito obrigado.